Eloiá, Oyashire, Obasareloja. 100 anos de história não é pouca coisa. Tudo o que aconteceu foi aprendido de geração em geração até chegarmos aqui. Da mesma forma que a sabedoria acontece, creio eu. Ninguém nasce sábio. A sabedoria é aprendida com as gerações, conforme elas vão passando e deixando sementes na terra. E nós somos como a terra, nos alimentamos do que ela dá, extraímos da terra a sua energia. Então juntamos tudo isso e depois a energia se derrama sobre as nossas cabeças de novo. O processo da troca de energia sempre é contínuo e sempre se renova. Portanto, só existe um tempo onde a gente vive. E o tempo é sempre o agora. A história do axé nasce dos pés de Manhaninha, que saiu da Casa Branca para gerar esse nosso espaço e teve que ser muito sábia e boa negociadora porque havia muita coisa em jogo. Naqueles tempos antigos, as coisas eram diferentes. Não que as coisas agora sejam como deveriam ser, com liberdade de religião e nenhum preconceito para todos os filhos de Deus. Mas antes eram muito piores, podem acreditar. O candomblé era apontado como uma religião do mal, com diabos e coisas ruins aparecendo e se revelando. E dizer que era do candomblé fazia saltar logo uma palavra horrível: preconceito. Manhaninha, sabendo disso, tentou relacionar um símbolo cristão muito forte à fundação do axé. Ao colocar o nome de Cruz Santa do Ilê Axé Opoafonjá, ao permitir que aqui as pessoas fossem livres para rezar nas missas, ela foi muito sábia, porque se aproximou dos cristãos e se afastou da polícia, que entrava nas outras casas e calava os atabaques. Cada um de nós já veio com o seu destino traçado. É evidente que o dela seria ela ter um dia a casa, né? Abrir uma casa e tudo. Então só surgem momentos para poder justificar aquela atitude. É quando faleceu a mãe de santo, porque a mãe de santo só substitui a outra. Se desse para aposentar, eu já estaria aposentada, mas não dá para aposentar, não dá para tomar licença-prêmio, nada disso. Então, a mãe de santo faleceu e era hora de substituição. E então vai daqui, vem dali, fulano quer, e o candidato. Então, ela também, não sei se ela tinha preferência do lugar, ou se é porque ela não gostou daqui ia ficar, qualquer coisa houve, então que juntamente com o senhor Joaquim, que era amigo dela também, então ajudou, ela disse que eu não fico mais aqui, aí saiu, pegou os orixás, levou em outro lugar, que era na roça dele, e ficou lá com ele, dali passou para outro canto, ficaram juntos os dois, até que ela resolveu comprar aqui a roça. Também ela dizia que tinha o sonho de que aqui as crianças tivessem escola, para que um dia pudessem mostrar a Xangô a pedra de cada anel de formatura, bem ali no dedo, mostrando que a educação sonhada tinha sido conquistada. Vendo nesse sentido, Mãe Estela continuou o desejo de Manhaninha com muita fidelidade e a mesma sabedoria, porque ela viu que o saber cabia em toda parte e em toda parte ele deveria estar, respeitando o que se pode ou não dizer aos não iniciados. Hoje as crianças podem ver livros do axé, ouvir a sabedoria no axé e aprender coisas do axé, aqui na nossa escola e por toda a parte. O nosso axé escreve livros. Ela queria que todos os filhos dela, os netos, né, fossem estudar. Manda botar isso na escola. Eu ainda tenho fé em Deus, ela dizia assim, ainda tenho fé em Deus que eu vou ver todos os meus filhos e netos servindo a Xangô com o anel no dedo. Anel no dedo significava para ela ter uma formatura, né? O símbolo da formatura. E eu achei essa ideia muito interessante e faço tudo para conservar. Tanto que nós temos uma escolinha aqui, foi o primeiro axé, eu acho, que teve escola.
Aqui, modéstia à parte, sempre é pioneiro em algumas coisas, porque o Xangô mesmo traz pessoas que pensam, pessoas de boa vontade e que vêm com fé para aqui também e nos ajuda a fazer essas coisas. Foi assim que nasceu a Cruz Santa do Ilê Axé Opô Afonjá. A Cruz Santa como um símbolo sagrado da religião dominante. Axé, redenção. Opô, visto como sustentáculo, e Afonjá, a qualidade de Xangô que reinaria nessa casa. E aqui nunca deu uma polícia. Mas como Seguro morreu de velho, além do nome, Manhaninha também tratou de conseguir uma proteção política especial de Getúlio Vargas. Não foram os escravos que aqui chegaram, não tinha mão de obra, né? E tentaram com o índio, mas não deu, que o índio é mais frágil. E então o negro conseguiu. E deixou a sua história também, né? Então, foi uma lei bem... Por isso que eu comparo ela um pouco com aquela lei de Getúlio Vargas, com o decreto de Getúlio Vargas, onde ele deu liberdade de culto. E agora ele força nele, orienta as pessoas, o novo presidente, que isso é uma coisa que não deve ficar escondida, né? E esquecida. Porque ele botou como lei, que o povo só atende assim, se for com a lei, né? Botou como uma lei e serviu bastante. Agora você vê, até acho graça, que todo mundo agora faz questão de dizer que tem o pé na senzala, né? Todo mundo agora teve uma avó, uma tia que foi africana, não sei o que, isso aí. Acabou aquele negócio de europeu, né? Todo mundo era europeu antigamente, agora na maioria é africano. Você vê gente branca, ela diz, mas eu sou filha sou neto, bisneto de africano. É moda. Os que se achavam de raça pura eram alemão, né? Lenhou-se, né? Feito isso, ela construiu a primeira casa do axé e dedicou a Iamacê, uma qualidade de Iemanjá, mãe de Xangô. Então o Ilê tinha dividido 50% para a mãe e 50% para o filho. Mas Iamacê, como toda mãe, deu a sua parte para Xangô. É por isso que o povo antigo fala que era uma casa de Iemanjá e Xangô. Era mesmo, até ela dar tudo para ele. O tempo foi passando, a história se apagando e as pessoas ficaram confusas com o que aconteceu. Tanto é que o que Iemanjá fez hoje em dia nem parece ser bem lembrado, mas foi assim que aconteceu. Sem que Xangô pedisse, Iamacê deu a ele seus 50% aqui. Essa tarefa ela queria comprar em nome de Xangô, para que ninguém tomasse. Como Xangô não era conhecido, né? Então disseram que não, tinha que ser o nome de uma pessoa ou de uma constituição. Então ela resolveu fundar a sociedade civil. E aqui é de 36, essa sociedade. E a sociedade civil já sabe que ela sustenta o axé e o axé sustenta, fez uma dupla da sociedade civil de Ilê Axé Opô Afonjá. Que é e mantenedora do Ilê Axé. E com essa sociedade temos ela até hoje, com 12 membros, dividido em duas alas, direita e esquerda. Ela teve como orientadora para abrir isso aqui, Senhor Martiniano Eliseu do Bonfim, que é uma figura conhecida por todos. Todo mundo tem informações sobre ele, que ele era africano, mas morava no Brasil. Tanto que aqui no Brasil ele ensinava inglês nas escolas. Até em escola que o Estado contratou ele para ser professor de inglês. Então, ele orientou que ele viajava muito de navio para a África, para aqui e tal, mas ele orientou que ela fez daqui como se fosse uma réplica da própria África. Não era nem da Nigéria, porque aqui tem orixás de outras nações também. Aí fiz assim, a casa de Xangô lá, como fosse Oió, que é a cidade de Xangô. A de Oxalá, fez a de Iemanjá, tudo dentro das orações, Abiocutá, fé, foi determinando tudo isso. É de Oxóssi, nós vamos ver aí, Oxóssi Siriaqueto, que nesse tempo ainda tinha muita relação com a Nigéria.
porque Queto agora fica em Benin, né? Nesse tempo era Daomé. E então conseguiu fazer essa fusão de Queto, ela estrelou aqui dentro. A comunação da Iemanjá, que tem também lá, é de uma nação, justamente que é a nação de onde ela é originária, de Grunce. O nosso começo foi assim. Mãe Aninha, que era nascida aqui, mas só tinha dentro dela sangue africano de seu pai e sua mãe, deu essa primeira casa para Iemanjá. Mas não foi para uma Iemanjá da nação Queto. Deu para Iemanjá da nação dos pais dela, os Grunce. Essa qualidade de Iemanjá não gosta de zoada, não acende vela à noite e só aceita a luz do dia como a única luz que entra numa casa. E assim a gente manteve o costume até hoje. Aqui não é qualquer pessoa que pode entrar na casa de Iemanjá. Os não iniciados nunca. Os recém-iniciados não podem passar de um determinado ponto. E os velhos de iniciação é que podem saber tudo o que está guardado lá. E tem a casa de Oxum, aí embaixo também, que é de um local chamado Oxobô, no Rio também, na Nigéria. Então ela conseguiu instalar tudo aí e depois foi juntando, né, codificando as coisas todas e fez daqui uma nação. Tanto que aqui cada orixá tem o seu tempo, tem o seu dia, né, tem o seu ritual. Um ritual é diferente do outro e ela conseguiu manter isso e nós estamos fazendo força para segurar. Daí depois veio a segunda casa, de Xangô. Aqui se diz que cada casa de orixá representa um país africano, como se fosse uma embaixada. E assim foi. Casa por casa, Mãe Aninha devagarzinho foi construindo o axé, que abriga e homenageia a África inteira. O tempo. O tempo é uma coisa engraçada quando você se lembra das coisas que fazia. Quando eu era criança e vinha para aqui com meu pai, que foi trazido pelo meu avô, que foi trazido pelo meu bisavô e que era o baile deste axé, um posto muito importante, eu dizia que aqui era cheio de gente velha. Pois aqui eu fui ficando até que eu virei a velha que vai no ritual só para assistir, porque às vezes as pernas fraquejam. Eu vejo mudança da educação, da disciplina da nossa religião. Mãe Aninha adorava a criança, mas detestava a traquinagem, assim como era a Mãe Undina. Naquele tempo, criança não tinha licença para nada, era só bom dia, boa tarde, obrigado e acabou-se. Era muita gente acostumada com castigo físico e que seguiu batendo nos filhos para educar. Também, o povo nascido na escravidão ia aprender o quê, não é mesmo? Mãe Estela tem um jeito diferente com as crianças. Ela não foge dos antigos ideais, mas recebe a meninada, senta, conversa. E isso eu nunca tinha visto antes aqui. Ela sabe que a disciplina é fundamental para manter a estrutura da casa, do aprendizado, e que sem tudo isso não se consegue passar o ensinamento em frente. Resta saber se essa nova geração entende bem isso dentro de si. Às vezes eu me preocupo, não vou negar. Tem alguma chance dessa escola algum dia ser até a 8ª série, será? Ou ela não é sei. pequena, não tem como crescer Espaço, mais? não tem. Não tem espaço. Se fosse, tinha até aqui dentro, tinha até a universidade aqui dentro, escola de teologia, tudo isso, né? Mas o espaço não dá e tem uma coisa interessante, que no axé que tem centenas de pessoas, milhares, raros são aqueles doadores, aqueles que vêm para fazer. Vem aqui através da necessidade, nem sei se é fé, necessidade das graças do orixá, e raros os que trocam. Só vem a nós. E umas coisas eu já estou com muita idade, não tenho mais pique para ir lá embaixo, voltar e subir. Outro tempo nessa hora eu já estava cansada de andar por aí. A estrutura da casa é assim. Quando a pessoa acaba o período de iniciação, recebe o seu oricó, nome que o orixá dá para a gente. A pessoa iniciada, então, morre e nasce ao mesmo tempo. Dentro da casa do candomblé, quando ela nasce para a sua espiritualidade, não importa quem ela é, se é importante, estudada ou a mais simples de todas,
porque essa pessoa fica da porteira para fora. Da porteira para dentro fica a recém-nascida na iniciação, e na nossa casa a alegria é a mesma que se tem quando nasce uma nova criança, que vai atingir a maturidade aos 7 anos de iniciado. Nada do lado de fora importa. Aqui, cada iniciado se comporta como uma criança que está sendo educada e que tem que ficar sentadinha no chão como um bebê. Eu já disse que no candomblé tudo é muito ligado à terra. Por isso o iniciado fica na esteirinha, ali no chão, acocoradinho, bem comportado, sem interromper os mais velhos. Na formação do mundo, do ser humano e tal, cada um de nós tem em si uma partícula de cada orixá. Tudo isso aqui assim, aí, tudo aí, é o orixá, depois com a alma que o Lorum botou, né? Porque todos nós temos um calor, né? O fogo. Temos a água, que são as lágrimas, são as secreções todas. Temos os dentes, que são os minerais. Temos o que? A pele, que é naná. Tudo mais. Então, cada um de nós tem uma partícula de cada orixá. E a depender do que está mais centrado em você, você, além de pegar essas energias, ainda pega as características. O povo de Ogum, você não é valente como povo? Então, não é valente? Eu sou braba. Então. Eu sou calma, mas até a hora que eu não, fico mas parece. Eu sou Né? sério. Quando teve Ogum saiu da guerra, e ficou lá muito tempo, as guerras eram eternas. E quando ele voltou todo contente, na terra do filho dele, para chegar aí, todo mundo abraçar, mas ele chegou num dia, que tudo para nós tem o seu dia. Chegou um dia que a gente chegou, aí olhou para ele, fez assim, não teve aquele negócio de fusão de coisa. Aí ele ficou danado da vida. Eu, algum chegar de uma guerra dessa, vencedor, ninguém me dá importância. Aí gritava, fez discurso, eu sou algum, eu sou valente, eu venho às guerras, todo mundo olhava, sorria para ele, nos faziam assim e tal, mas não fez como ele esperava. Ele chegou, saiu cortando o pescoço de todo mundo. Não fez o que eu quero, então dando porrada. Aí viajou, foi embora. Chegou na nossa cidade vizinha, o pessoal falou, ele está vendo, vocês aqui estão me tratando bem, estão me recebendo com carinho. E na minha cidade, meu filho lá, muito mal, sorriam para mim, ninguém disse nada. Aí eu queria saber o que é que eu fiz a ele, que conversa é essa. Aí o vizinho disse, você chegou lá no dia do silêncio. Lá ninguém pode falar no dia de hoje. Ele se arrependeu. Aí, tá. A força dele afundou o chão e ele entrou e foi virar o orixá. Entendeu? Então cada um de nós tem a personalidade. O povo de Oxalá né? É mais, não é que seja manso não, mas sabe muita coisa, entendeu? Tem saques assim que se diz, pô, como é que fulano descobriu isso, né? O pessoal de Iemanjá tem aquela espírito materno, né? Às vezes até é namorado, é marido, mas chega lá, acha que pode controlar, que tem que botar ele no caminho certo, tudo isso. Xangô já sabe que é charmoso, gosta de festa. Então cada um de nós tem em si um pouco da essência do orixá. E o Oxóssi? O que é que o Oxóssi me deu? Me deu tudo, eu achei o seu melhor. O melhor que eu. Cada um é o seu melhor. Ele me deu, o povo de Oxóssi não gosta muito de falar. Fala muito não é de muitas discussões. Tem a mania de querer ajudar as pessoas, querendo prover, né? Ajudar um e a outro, fazer isso e aquilo. Tem isso aí. É amigo dos animais. Muita coisa, né? Nós temos um método de falar, um método de sorrir, de ouvir uma reclamação e calar, mesmo que ela seja injusta, e só depois procurar o momento certo de esclarecer tudo. Aqui ninguém pode interromper a mãe, nem muito menos dar opinião se ela não pedir. Tudo faz parte da disciplina, que faz parte do candomblé. A disciplina foi deixada pelos nossos antepassados e deve ser cumprida, tanto quanto o ritual. A casa de Iemanjá e de Oxalá são ali juntinhas, é de Xangô. Teve de Ossan também, logo depois de Xangô. Ossan é um orixá, responsável por tudo isso que é das folhas, né? E a de Omolu também, ela fez há tempo que... Aí o Omolu já é outra nação, porque ele é do Benin.
é Jeje. Tanto que o culto da casa de Omolu é um templo separado. E aí foram surgindo outras. E depois, quando a coisa cresce, dá mais trabalho. Aí fizemos o quê? A casa de Ansan, essa aqui. Sim, ainda tinha a casa de Oxóssi. E ampliamos outras casas. Mas seguindo a história. No tempo de Manhaninha, havia rigor em tudo porque ela gostava de disciplinar seus filhos. Mas tinha o seu jeito de fazer isso, muito parecido com o de Mãe Estela, como eu já falei. Ela se preocupava também muito com... Não era só o procedimento, com a vida em geral, que todo mundo espera de uma mãe de santo, né? Que ajude a viver. E até teve um caso dela interessante que as pessoas contavam. Ela era toda cheia de energia, toda... Ela estava no armazém, antigamente, não sei se ainda existe. Você comprava no armazém, pagava, né? No caderninho. Tinha caderneta, né? Caderneta. Então ela foi no armazém fazer umas compras e tinha lá uma senhora que foi comprar também. Mas a mulher discutia com o galego, né? Mas eu não posso, não lhe pago, mas eu deixo levar hoje porque eu não posso pagar, e o homem não. Ela disse, meus filhos se queixavam, nada condoía ele. Aí chegou maninha para comprar, aí procurou saber o que é isso. Eu disse, ela já deve tanto, agora quer levar mais e eu não vou deixar ela pagar. Não vou deixar ela levar se não pagar. A menina ficou assim, eu disse, mas deixa que eu pague. Eu falei, não, eu quero dinheiro, ela não vai pagar, então... A menina chegou e tirou as argolas, ela usava ouro. Tirou as argolas, botou no balcão e disse, cobre aqui, quando eu voltar você me dá o troco. Deixou as argolas com ele, aí ele deu as compras. Foi uma grande coisa, né? Mãe Ondina era irmã de santo de Mãe Senhora. Tanto é que quando ela foi ao encontro dos ancestrais, Mãe Ondina foi escolhida como a quarta Yalorixá. Ai, nanã. Depois veio Mãe Bada. Mãe Bada. Na verdade, ela era amiga de Manhinha, uma pessoa orientadora de Manhinha, amiga, porque conselheira, digamos assim, uma conselheira. Daí o nome, que significa ser Badabaru, era conselheira. E quando Manhinha morreu, era mais velha, que no Candomblé tem essa questão de hierarquia. Quando Manhinha faleceu, Bada ficou aqui. Mas ela estava velha, uma senhora meio doente, e faleceu. Foi embora. Depois dela veio Mãe Senhora. Essa demorou bastante, 30 e alguns anos aqui. Também deu uma boa cooperação, deixou bons exemplos, porque era muito dedicada. Fez algumas transformações, cada um que chega vai fazer uma transformação, né? E quando o ideal é melhorar, né? Dar uma dinâmica melhor, foi o que Mãe Senhora fez. E faleceu, ontem veio Mãezinha. Mãezinha ficou alguns anos, 6 anos, 7. E faleceu quase de repente também deixou. Essa casa de Ansan foi Mãezinha que fez, no tempo de Mãezinha que fez. E a de Omolu também. Mas cada um vai deixando sua marca, né? Os mais velhos contam uma história sobre a forma de agir de Manhaninha que vai explicar bem o jeito como ela fazia. Uma vez, um grupo de Iaôs queria ir para casa antes da hora. Uma delas falou que queria sair e que ficar cuidando de mãe velha não era com ela. Enquanto a Iaô falava, via que suas irmãs iam ficando quietinhas, em silêncio, mas ela não entendeu o motivo até que viu a própria Manhaninha parada na porta. A Iaô morreu de medo na hora, mas Manhaninha apenas disse que ela deveria ir com ela até os pés de Xangô. Chegando à casa de Xangô, Manhaninha pediu perdão a ele por ter escolhido uma filha tão mal, tendo tantas para escolher. Foi um choque. A Iaô chorou e se arrependeu tanto que se regenerou e acabou sendo uma das melhores filhas de Manhaninha, cuidando dela até que seu tempo aqui acabasse. Quando Manhaninha se foi, Mãe Badá, que era o braço direito dela em vida, foi escolhida pelo Oluô. E depois dela, Mãe Senhora de Oxum assumiu por 28 anos o papel de mãe desses filhos, seguida por Mãe Ondina, que era minha tia-avó.
E mãezinha também era moça de instrução, foi feita em Itaparica, chamava-se Ondina porque nasceu no mar. E também cumpriu o tempo dela e foi direitinho. Mas o que eu me lembro bem é que a gente, a criançada, morria de medo delas. A filosofia de Mãe Aninha foi reproduzida por Mãe Estela. Ela espera que seus filhos se compreendam e assim descubram o seu lugar. Com Mãe Estela mudou e virou respeito sem medo. É por isso que, mesmo ela sendo um ser humano, com falhas e defeitos como todo mundo, ela é o nosso ídolo, a nossa mãe querida e respeitada por todos daqui e fora daqui. Mãe Estela senta no passeio sem nenhuma vaidade ou superioridade. Seus filhos é que sabem muito bem o que é hierarquia e a obedecem, guardam bem o seu lugar, que é de criança, como filhos pequenos que ela tem. Se Mãe Estela pega você numa mentira, você pode depois dizer 1000 verdades que não adianta. Se ela se fechar para você, lhe mostra logo a sua indiferença. Aí pode passar do jeito que for que ela finge que não vê. Você não pega seus problemas caseiros, né, de família para o prefeito dar o jeito, né? Você não... De vez em quando está sem emprego, mas não acha que ele tem a obrigação de lhe sustentar. Nada disso, né? Nem de ser como você comprou um carro, eu também, como faço parte da prefeitura, tenho que ter tudo isso. Então é muito pior. E além do mais, que o pesa pra gente, fortalece, mas pesa, é o lado espiritual. De repente pensam até que você não é um ser humano também. Que você, como você adora, cultua o orixá, você também tem aquela força do orixá para fazer milagre, que eu não acredito em milagre, né? Mas possa que você pode mudar o destino do outro, que não muda o destino, dá uma mãozinha, andando certinho a gente está ajudando o destino. Então é muito pior do que a prefeitura, e fora as coisas materiais, né? Os ancestrais de Mãe Estela vieram do Gantuá, e graças a Deus o destino a trouxe para nós como Yalorixá. Ela, ainda menina, sentiu uns probleminhas de saúde e uma tia levou o Gantuá pedindo para falar com Mãe Menininha porque tinha uma relação muito forte. Houve alguns impedimentos e elas não conseguiram se encontrar. Foi aí que a tia da então menina Estela a trouxe para cá e Mãe Aninha recebeu com toda a consideração que um filho do Gantuá merecia. Marcou de ver a criança e depois, por um problema qualquer, desmarcou para dali a 15 dias. Mas Deus chamou Mãe Aninha antes. Passado o período do falecimento, a tia de Estela a trouxe para ser iniciada aqui e não mais no Gantuá, em homenagem ao carinho de Mãe Aninha, mas já na gestão de Mãe Badá, que a recolheu junto com outros filhos de santo. Mãe Estela, então, passou pelos olhos de Mãe Aninha, Mãe Badá e Mãe Senhora, que ajudou Mãe Badá, já velha, a prepará-la. Então, depois que Mãe Badá se foi, a terceira da linhagem foi Mãe Senhora. Com ela, o axé cresceu muito e aqui ela colocou muitos filhos. Pela sua dedicação e amor totalmente colocados nessa casa, todos nós lhe devemos vivos. Já com Mãe Ondina, a quarta da linhagem, era diferente. Explodia. Não podia ver ninguém com fome. Corria para arrumar um prato de comida e ajudar. Era boa mãe. Mas um dia estava calma, com umas águas espelhadas, e no outro, com ondas enormes. Bem ver que nasceu no mar, né? A mãe era de Itaparica e, como era muito gorda, ficou com medo de tê-la na ilha. Pois quando estavam atravessando para Salvador, ela nasceu em alto mar. E também era geniosa. Betinha é a sobrinha dela, né? Bom e gênio ruim. Os dois, era igual o mar. Ave Maria. Betinha disse que era sobrinha dela, sabe? Falou. Você pode pegar seu sobrinho e dar um bufete, né? No filho dos outros você não vai fazer isso, né? Pronto. Já vai a mãe, a aproximação espiritual com né, de família, já fica mais difícil, né?
Ela tinha as duas águas, como a Betinha falou. A água igual um espelho, mar calmo. É o próprio mar, né? A tempestade também tinha. Numa dessas ficou, né? Seu pai a chamava de mãezinha desde criança, com carinho, e ela assim era conhecida aqui na nossa casa. Certa vez ela estava aqui comandando um ritual e chegou um homem aparentemente embriagado, cantando e atrapalhando tudo. Os ogães logo se reuniram para tirá-lo de lá, mas Mãe Ondina se aproximou, perguntando se ele precisava de alguma coisa, colocando ele sentado separado dos filhos da casa, mas cuidando bem dele, com carinho. Recomeça o ritual. Dali a 10 minutos, o homem começou a cantar alto e a incomodar tudo de novo. Pois dessa vez, os ogães se aproximaram não mais para tirar o bêbado, mas para tirar Mãe Ondina zangada de perto dele. Sabemos que o mundo é dividido na parte superior e inferior, a masculina e a feminina, e da feminina é onde nascem as coisas, que é a mulher, é o útero, é a terra, né? Tudo nasce pela terra. E o superior é o céu, é o pensamento, suas ideias, também que é atributo bem do homem também, né? As ideias mais fortes. Mãe Ondina morreu de repente. Tinha problemas de pressão e um dia se foi, deixando muitos filhos de santo novinhos, órfãos. E havia pretendentes ao lugar de Elorixá, pessoas todas muito importantes aqui. Mas quando Xangô escolheu Estela de Oxóssi, os orixás aplaudiram e todos ficaram felizes porque ela tinha muita experiência. Mãe Estela criou então os filhos pequenos de Mãe Ondina com muito carinho, na base da amizade e da compreensão, sempre afirmando que o tempo dela era o agora. E a senhora chegou a levar susto quando disseram que a Elorixá escolhida ia ser a senhora? Maria, que susto, não esperava nem sonhava. Tão bom filho de santa. A gente tem sempre que botar responsabilidade, né? Mas aí pronto. Não sei, por meu castigo, escolheram eu por aqui. E na hora, do que uma pessoa tem que se desapegar e no que ela tem que se apegar? Porque eu acho que tem que se desapegar de uma vida e se apegar com outra. Porque a própria rotina espiritual lhe força você. Um escravo não serve dois senhores, né? Ou você serve a um ou você serve a outro. Você fica só no espiritual, que também não dá certo, ficar só no espiritual, fica um bocado de gente alienada aí sem saber de nada. E se você for entrar no social também não pode. Tem que conciliar os dois. Mas o orixá mesmo dá condição da gente conciliar tudo direitinho. Como foi escolhida jovem, com 52 anos, ela teve que abandonar seus planos de aposentadoria. A quinta Elorixá escolhida abandonou o mundo para carregar a gamela de dificuldades e cuidar dessa família enorme que é o Axé. Era uma mãe que dançava com os filhos e que aceitava as mudanças da vida com naturalidade. Ela mesma já preparou e prepara muitos filhos que continuam a segui-la com o mesmo carinho que receberam. Na gestão dela aconteceram muitas modificações, sem que se fugisse das bases que Mãe Aninha assentou. Muitas coisas evoluíram. Quais foram as figuras da história do Brasil que já estiveram aqui? Da história do Brasil. Jorge Amado, com certeza. Foi alguém. Teve. Eu esqueço. Jorge Amado se escondeu aqui mesmo, na época da ditadura? Foi. Antropólogo, diversos antropólogos. Antônio Olinto, que é escritor. Aqui um espaço que dá muito escritor. Quem RVG tirou foto aqui? Ele entrou aqui como fotógrafo. Depois apareceu por aqui, como fotógrafo. Fui contratado da França para bater fotos de tudo relacionado com o orixá. Ele ficou aqui muito tempo. Daqui ele conseguiu ir à África, ficou. Então quando ele chegou na França com as fotos, então o chefe lá, jornalista, disse: para que servem essas fotos? Não sei o que são, não tem história, não tem nada, você vai voltar para o Brasil, vai voltar para a África, vai lá saber
cada coisa dessa para registrar. Ilustra, né? Eu tenho que escrever e ilustrar com essas fotos aqui. É que levou quase 40 anos fazendo isso. Foi ótimo até para a história do Candomblé também, porque muita coisa ele tornou público, né? Que era muito segredo, a princípio até a gente ficava aqui segredo, mas se não seguisse isso, a gente tinha perdido muita história, muita coisa. Ela permitiu que a gente economizasse a máquina do corpo usando utilitários mais modernos, já que a oferenda e a intenção permaneciam iguais. Quando os mais antigos vinham falar da tradição para justificar que as coisas não podiam evoluir, Mãe Estela sempre dizia que o tempo dela era agora, porque o antigamente era uma lição dada e as coisas sempre mudam. Tudo eu tenho alegria de viver, eu tenho agradecimento a Deus, tudo que eu tenho. Perdi minha mãe com 6 anos de idade, mas fez falta mais a matéria, né? A visão de eu estar vendo ela, mas não fez falta por outras coisas, porque achei que ele tomasse conta de mim e dos meus irmãos de uma forma tão carinhosa que substituiu minha mãe direitinho. Então até aqui agora, quando eu pedi minha mãe estar velha, já podia me cuidar, né? Também com os ensinamentos que ela me deu, serviu para eu me segurar até hoje aqui. Nessa casa se acredita em coisas muito simples. Nossa reza é o Doru e é feita através de músicas tocadas por atabaques, assim como na igreja a missa pode ser cantada. Mas nós acreditamos que toda energia vem da terra para cima. Por isso colocamos nossos pés no chão em todos os rituais. Fé é uma coisa que não se impõe a ninguém. Ela é uma evidência da vida. Nós só queremos que, acreditando ou não, nos respeitem como somos e no que cremos. Que aceitem as árvores como boas de se abraçar pela manhã, porque depois do orvalho da noite as folhas estão limpas, renovadas e nos passam boa energia. Mas que pela tarde elas roubam a nossa energia e não devemos mais abraçá-las até o dia seguinte pela manhã, quando tudo se repete. Acreditamos na energia das folhas, porque sem folhas o candomblé não existiria. Se eu pudesse, ainda plantava mais árvores, porque aqui está, com esse negócio de especulação imobiliária, perdemos muita área daqui. E aqui terminava lá na rodagem quase. Então a prefeitura toma 1 metro, o invasor chega, entendeu? Não, mas eu espero ver isso bem conservado, com árvores frutíferas, e é onde a criançada e os adultos não têm necessidade de entrar para roubar frutas para vender, para poder se manter, até que nós deixamos também, que nós não vendemos, né? Eles vão, colhem e vão vender para se manter também. Então eu espero ver tudo aí plantadinho. Acreditamos na nossa mitologia. Ela conta que Orumilá desceu à terra para a criação de tudo o que há. Mas ao caminhar ele sentiu sede e bebeu a seiva do Opê. Aí perdeu a noção, sentou, cochilou. Quando o Dudu passou, viu ele ali assim, aí disse, Bebeu além do que seu corpo precisava e se embriagou. O Lodumaré viu que ele não voltava e mandou ver o que estava acontecendo. E Orumilá foi encontrado embriagado, dormindo. Aí pegou a cabaça, desceu, se eu vou ajudar ele, veio chamar não. Vou ajudar, chegou aqui, ela ficou justamente a parte da terra, o essencial, né? E aí eu fui menino, aí de onde nascem as coisas. Então, viu tudo, depois subiu, acertou a parte masculina também e entregou ao Lorum. Quando ficou bom, pediu ao Dudu que lhe desse outra oportunidade e lhe permitisse voltar. Ele então ganhou a oportunidade de criar apenas os seres humanos. Então ficou como o Dudu, como a parte inferior da cabaça aqui, né? E o Lodumare, a parte superior. Mas era preciso equilibrar o corpo e a mente para conseguir se desincumbir de uma tarefa tão difícil, e ele pediu ajuda a Danã. Ela então soprou terra sobre a criação de Orumilá, que logo obteve o equilíbrio de que precisava, mas impôs uma condição.
Ele deveria devolver cada corpo à terra que os havia equilibrado, para que uma vida nascesse de outra. Por isso é que quando morremos, nosso corpo volta para a terra. Ali, Euá, orixá que nos faz invisíveis para os inimigos, faz a entrega da lama para Nanã, que a usa para adubar outras vidas, entregando os ossos ao Mulu, que os transforma em pó e os devolve à terra. O sopro da vida volta e se unifica com outros sopros ancestrais. O Egum, então, chega aos braços de Ansã, que o encaminha. Mas é da terra que vem tudo, dos alimentos até todos nós, que para ela certamente voltaremos. A terra recebe sempre a parte concreta, transformando-a no abstrato, que nos é devolvido depois, através da energia. Eu gosto muito dessa também. Graças ao sincretismo religioso, o candomblé sobreviveu até hoje, quando já não há mais necessidade de esconder nada, nem dos filhos e nem dos netos. Iansã não precisa mais ser chamada de Santa Bárbara. Para os velhos que não conseguem imaginar uma sem a outra, eu só digo uma coisa: coco velho não dá azeite. Então, Manhaninha era sincretíssima. E naquele tempo também, para a pessoa pertencer à igreja católica, era status, né? Na maneira uma negra, vendedora, descendente de africano, tudo isso. E ela conseguiu, porque tinha dinheiro, conseguiu ser priora da igreja da Barroquinha, Nossa Senhora da Boa Morte. No dia da procissão, ela vestiu aquele hábito de capa preta, veja bem, ia todo mundo para a missa. Chegava lá, recebia a hóstia, tudo isso. E ficou assim até que Manhaninha faleceu, né? E elas continuaram como irmã da Boa Morte, mas eu acabei com isso porque eu não admito o secretismo assim, nessa prática que você faz as coisas, não sabe a quem você está atendendo. Quanto mais que a discriminação é tamanha, que você no dia de ir para a igreja, você não podia estar com sua conta de pessoas porque era pecado, você estava adorando a Deus e ao diabo. Isso não existe, né? Às vezes eu fico pensando como os senhores de engenho podiam achar os negros burros, quando eles é que nunca ligaram uma coisa a outra. Santo e orixá não podiam ser a mesma coisa. Então Cosme e Damião iam comer caruru como? Tem uma obrigação que faz, chamada Xexê, que é um culto àquela pessoa que morreu. 3 ou 7 dias, dependendo do grau da pessoa no axé, tem os dias certos. Eu não vou não, porque no último dia do axé tinha a missa. A alma da pessoa, você perdeu 7 noites fazendo a obrigação. Para isso ter valor, tem que ir para a igreja, entendeu? Fizeram a missa, para ver como fez. Eu assisti isso, me deu indignação. Quando a menininha faleceu, mandaram celebrar a missa de corpo presente para a mãe de santo. Aí o padre disse: menininha, apesar de você ser do candomblé, mas eu estou lhe celebrando uma missa. O pior é que foi assistir isso. A terra para nós é tão importante que os 3 atabaques diferentes que nós temos, Rum, Pi e Lê, têm a boca voltada para o chão. Rum anuncia, Pi faz a busca e Lê traz à tona. A energia que atinge os nossos pés, porque neles habita o nosso destino, vai até a cabeça, que é a busca abstrata. Então os pés só procuram o que a cabeça busca. Por isso é que se alguém planta uma semente venenosa, a culpada não é a terra que a colheu, porque a terra colhe tudo. Mas tudo que nascer dessa semente é venenoso. E isso desde as coisas mais pequenas, a começar das palavras e más intenções que escapam pela nossa boca. Engraçado que os mais novos não fazem mais. Pensa, né? O mais novo tem condição de pensar melhor. E também a coisa, o caso agora é outro, acabou a repressão, né? Todo mundo é independente, todo mundo tem direito de adorar o que quer. Então a Manhaninha ela mandou fazer aquela cruz, que nesse espaço aqui tinha missa. E no dia 30, que era São Jerônimo, tinha a missa de quê? Não sei o que era lá, que ela dizia que era o dia da missa das Abiã. Abiã é iniciante, né? As coisas aí. Então eu mandava celebrar a missa, mandou fazer aquela cruz,
o padre vinha e celebrava a missa dela, e nesse dia era um dia de igreja. Hoje é festa de breu, que ela dizia. Ninguém acredita que Xangô vem à terra comer o amalá que lhe ofertamos. Mas a pura energia de Xangô absorve a positividade da nossa intenção de fazer-lhe a oferta e a nossa ação de ofertar. A terra então absorve a parte concreta do amalá, enquanto que a energia positiva sobe até Xangô, que a devolve sobre as cabeças de seus filhos. Tudo é terra, tudo é terra. Dela viemos e a ela devemos nos unir para alcançarmos o equilíbrio que tanto buscamos. O Xangô é um orixá que se tornou popular por miançança da Bárbara, né? Mistura uma coisa aí. Então, como ele é um orixá considerado como rico, e nas histórias dele que ele gosta de comer muito, de dar comida também às pessoas, gosta de festa. Então, todo mundo quase na quarta-feira dá amalá Xangô. E quase toda a casa tem a tradição também. Serve amalá para Xangô e depois quem está por aí também come o próprio amalá. E é uma forma de cultuar como ele gosta, com festa, né? Hoje a velhice já me deu a sabedoria para entender que ninguém luta contra o destino. A gente, no máximo, se alia a ele. Se eu soubesse disso quando nova, muito sofrimento teria sido tirado do meu caminho. O que sei e passo adiante, falando dos 100 anos dessa casa que eu desejo que se multipliquem, é que terra é terra. É uma energia poderosa e sintetizadora de quem fomos, somos e seremos. Por sua vez, o tempo é como uma família de 3 irmãos. Passado, presente e futuro. Sempre agora, quando você começa a fazer. E a terra é o essencial, porque é da terra que nasce tudo. Da terra brota. Inclusive, é uma coisa interessante, que essa nossa pele aqui, a nossa epiderme, é a terra. Porque quando ele estava querendo povoar o mundo, ele tentou diversos materiais. Pegou uma árvore dessa, cortou, começou a fazer o homem e daqui a pouco destruiu. Chegou outro, tudo que ele pegava. Aí, quando ele estava desesperado, chegou Nanã e disse: o que é que você tem? Ele falou que era. Ela disse: eu vou te dar um elemento, você vai fazer o ser humano e você vai ver como vai dar certo. Olorum, quando criou o ser humano, colocou os olhos e os pés voltados para a mesma direção, com a cabeça no limite, para que possamos olhar para os lados e avaliar o melhor caminho a seguir. Nos pés está o nosso destino, e na cabeça a bússola que nos dá a direção certa, o melhor plano. Sempre lembrem que o passado é uma lição de vida que pode ou não ser aprendida. Cada vez que o presente acaba de riscar no chão uma frase, ela deixa de ser presente e volta ao passado. Então temos que aprender que o tempo onde podemos operar é unicamente o tempo do agora. O resto, passado e futuro, são escravos do tempo, já que só ele pode se encarregar de resolver suas questões. Nosso tempo é agora. De concreto, só temos o tempo presente. O tempo é o agora. O tempo é o agora. O tempo é o agora. O tempo. O tempo. Cala-se, Opo, Afonso, Caja, Boca, Jacó.